Gente, por que que algumas mulheres ficam na posição de amantes? São muitas as razões, né? Paixão, adrenalina, amor, carência, comodismo, falta de opção, medo de compromisso, prazer, esperança que a pessoa vai separar, espírito de competição, né? Ilusão, muitas vezes, a maioria, né? Cada mulher tem a sua história e tem as suas próprias motivações. E para algumas é prazeroso e libertador ter esse tipo de relacionamento. E para outras é muito doloroso. Então, quais são os prós e os contras, né? As vantagens e desvantagens dessa situação? Que aspectos devem ser levados em conta nessa reflexão? Porque tem que ter uma reflexão. Tem muitas mulheres, inclusive, que não usam o termo amantes, porque é pejorativo, né? Então elas usam o termo namorada, o que demonstra um certo receio e desconforto com essa situação. E outras se sentem confortáveis nesse papel, elas não sentem culpa, então, de boa. Se uma mulher gostar dos riscos dessa relação, de serem descobertos, né? Se ela gosta também de novidade constante, da excitação do proibido, dos encontros sempre às escondidas, né? Da falta de rotina, de responsabilidade e compromisso, ela vai ficar super confortável e motivada vivendo isso. Muitas vezes eu ouvi que era muito gostoso não ter que lavar, passar, cozinhar, ouvir ronco e ainda ser tratado como a mulher mais gostosa do mundo. Que nesse tipo de relação só se ficava com a parte boa. E é claro, né, que isso depende do que cada um julga bom para si. Tem mulheres, e elas são em menor quantidade, né, que não gostam de cobranças, de compromissos e querem a liberdade, né, sem amarras e assumem o que querem e gostam. Tá tudo certo. Talvez elas já tenham tido relacionamentos sérios, né, onde se doaram muito e se frustraram. Talvez elas tenham medo de compromisso e optem por parceiros sempre indisponíveis como uma forma de proteção emocional, né? Talvez elas não suportem a ideia de serem traídas ou já foram traídas e por isso elas não querem mais exclusividade ou simplesmente queiram se relacionar dessa maneira mesmo, né? É uma escolha e às vezes é uma falta dela também, não tem outra escolha. Mas e as mulheres que se apaixonam, as que amam um homem comprometido, um homem casado? Muitas mulheres tentam resistir às investidas de um cara casado, né? Elas não acham certo, elas não querem sofrer, pensam na esposa, na família, elas também acham que merecem mais, mas ainda assim, diante da insistência do homem e das razões que ele alega para não se separar, elas acabam cedendo, acreditando nas histórias e acabam também se envolvendo, e muito. Para conseguir seguir adiante com esse relacionamento, com esse tipo de relacionamento, muitas mulheres se iludem, né, e começam a se contar mentiras que as ajudam a esperar pacientemente pelo momento em que esses homens vão finalmente se separar e ficar com elas, né? Então, vamos falar de algumas dessas mentiras que muitas mulheres se contam. A primeira delas é a seguinte: no fundo, eu sou mais importante que a namorada ou que a esposa dele, né? Porque você acha que, no fundo, só ele não percebe isso, né? Só que ele continua com a esposa, ou ele continua namorando, né? Mas ele diz que só pensa em você, não é assim? Aí ele te liga às 2 da manhã dizendo que está com saudade, com a esposa do lado dele, dormindo. Então isso quer dizer que eu não saio da cabeça dele. Ele se arrisca para falar comigo. Ele ainda não percebe a minha importância na vida dele. Muitas mulheres se dizem isso. Se você acredita nisso, qual é o sentido dele continuar casado, né? Se é você que ele quer, se é em você que ele pensa o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? O que justificaria ele não estar com você então, né? Ah, mas ele não abre mão de mim. Sim, e nem da esposa, né? E geralmente quando existe um confronto, ele opta pela esposa, que tem a família, né? Tem os filhos, tem todo um passado. Então isso realmente é querer se enganar, né? Nas festas importantes, ele está com a esposa, né? No Natal, no Ano Novo, na Páscoa, Carnaval, em qualquer dia especial é com ela que ele vai estar. No Dia dos Namorados é com ela que ele comemora, né? Pelo menos oficialmente.
À noite eles saem para jantar, saem com casais amigos. Com você, ele pode dar uma fugida na hora do almoço ou um dia antes te encontrar no motel. Mas veja, é tudo por baixo do pano, né? É tudo na obscuridade, na clandestinidade. Então, essa história de ser muito importante na vida dele é um equívoco. Você pode realmente até ter uma importância, né? Mas você está longe, né? A mulher que vive essa situação está longe de ser a mais importante na vida desse homem. Segunda mentira que você se conta, né? Ele está com ela por obrigação e comigo por prazer. E realmente, com você ele provavelmente esteja por prazer mesmo, pelo prazer da sedução, do sexo diferente, da novidade, do perigo, né? Você está sempre disposta, você está lá só para ele. A esposa tem outras coisas para pensar. Ela tem a família, ela tem os filhos, a casa, os compromissos, o trabalho. Então, dificilmente a esposa vai ter o foco só no marido e vice-versa. Mas a mulher que é amante, ela se aprimora, né? Ela se aprimora no sexo, mesmo porque é só o que ela tem, né? É a única arma que ela tem para seduzi-lo. Ela se aprimora na atenção, na dedicação, porque ela está lá só para ele e por aquele curto espaço de tempo que eles têm. Então é claro que ele não vai abrir mão disso. Ele tem com a amante coisas gostosas, óbvio, né? Mas isso não significa que ela seja mais importante que a esposa, porque na hora H eles ficam com a mulher, gente, sempre. Então é claro, né, que essas mentiras que algumas mulheres se contam são em cima das mentiras que elas ouvem de alguns homens, né, que querem levar essa vida dupla, né? Mas elas ficam pensando tanto na mentira que parece que ela se torna realidade, né? Porque elas querem realmente, elas necessitam acreditar que aquilo seja verdade e acabam abrindo mão da própria vida nessa espera. Quantas vezes eu atendi mulheres que já estavam há 5, 8 anos esperando o cara se separar, porque ele disse que ia se separar. Muitos homens têm uma amante para poder segurar um casamento. E muitos homens têm um sexo legal com a esposa. Bom, terceira mentira que as mulheres se contam. Ele morre de ciúme de mim. Claro que ele morre de ciúme de você, né? Ele não é fiel a você. E ele teria que te dar a mesma possibilidade, mas nunca, né? Fica controlando. Então ele te prende de todas as maneiras, até te controla, porque ele sabe que como ele tem a esposa, ele não pode exigir muita coisa de você, mas ele exige. Às vezes são os que mais exigem, né? Até ele controla, não fala que hora vai, segura a mulher em casa. E as mulheres que são amantes se mantêm fiéis a eles, né? Muitas levam a vida sem ele saber, mas muitas mais ficam realmente fielmente esperando uma brecha na rotina dele, na agenda deles, né, para que eles se encontrem, né? Ela quer encontrar com ele, ela quer ser vista, quer ser lembrada, ela quer ser amada, ela quer sair com ele e ele vai, né, quebrando um galho uma vez ou outra, mas ela faz a leitura que esse ciúme é sinal de amor. Geralmente as mulheres fazem essa leitura do ciúme como sendo um grande sinal de amor, de zelo, de cuidado, mas no caso de homens comprometidos é um sinal de manipulação, é egoísmo, porque ele exige uma coisa que ele não pode dar. Ele exige uma fidelidade que ele não tem como dar para essa mulher, que ele tem outra pessoa na vida dele, ele tem um casamento. Como as mulheres continuam acreditando nessa história que é um enigma, né? Porque é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma ladainha, são sempre as mesmas razões que são alegadas, né? Outra mentira que a mulher se conta é que o casamento não tá bom, né? Eles só brigam, a mulher dele é louca. Muitas mulheres até deduzem isso por si mesmas, né? Acham que se ele tá comigo é porque o casamento não tá bom, senão não teria brecha para ele estar comigo, né? Então o casamento não tá legal, né? O que o homem procura fora, o que ele não tem dentro, que é um pensamento machista que vem de muitas mulheres também, né? Esse é o imaginário comum. Mas muitas esposas e maridos têm um sexo muito bom, com muito carinho, com tesão, né? Mas de repente ele gosta da novidade, ele quer sair da rotina, ele quer dar uma fugida, né? Porque ele se sente mais viril, ele tem um agrado, um mimo extra com a amante. Então muitas mulheres acreditam nisso por si só e pelas coisas que eles falam também, né? Porque a maioria dos homens casados que mantém uma amante, ele não vai dizer que a mulher é maravilhosa, que ela é uma mãe incrível,
que ela é uma ótima companheira. Eles não vão falar isso porque, né, não teria sentido, né? Eles falam que o casamento é problemático, que eles mal transam, que dormem em quartos separados, que a mulher é louca, que a mulher é doente, a mulher está com câncer, ou a mulher é maluca, que enche o saco dele, que só cuida dos filhos e nem lembra que ele existe. Então, essas são as queixas muito comuns que são apresentadas, né? São um desabafo de certos homens para justificar o seu comportamento, porque senão não teria o menor sentido o homem ter outra mulher, né? Se ele tem uma mulher legal, por que ele vai arriscar tudo isso? Até tem as que ficariam com o homem assumidamente bem casado, mas a maioria fala, ou poderia falar, bom, se tá tão maravilhoso, então fica com ela, né? Por isso que é óbvio que a conversa sempre vai ser essa, que o casamento é muito ruim e sofrido, mas que ele não tem como sair fora, pelo menos naquele momento. Então o homem continua com a esposa e com a amante, né? E a amante fica em compasso de espera, ela se torna uma segunda esposa, essa que é a verdade, né? Mas uma segunda esposa que não tem compromisso ou obrigações, porque a mulher sempre soube que ele era casado, né? Então ele se resguarda numa honestidade completamente equivocada. Mas você sempre soube desde o início que eu era casado. E tem outro motivo para essas queixas do homem, dos homens que têm amante, né? É que ele sabe que a amante vai se aprimorar para fazer tudo aquilo que ele se queixa que a esposa não faz. Percebe? Minha esposa não faz carinho, minha esposa não me dá bola, minha esposa não quer transar, não me seduz, a minha mulher não quer saber de mim, né? Esfriou na cama. E aí o que a amante faz? Ela vai fazer de tudo para satisfazer o homem nesse sentido. Ela vai dar para ele tudo que ela acha que a mulher não dá, porque são as chances que ela acha que tem para que ele fique com ela. Percebe? É complicado isso, gente. Né? Você investir todo o teu tempo, teu amor, tua dedicação, tua energia para uma pessoa que você já sabe que não vai separar. Quinta mentira, eu acho. Se ele perceber toda a minha dedicação, ele vai me escolher. Né? Se eu fizer tudo o que ele quer, ele vai me escolher. Gente, não necessariamente, sabe? Cria-se, então, uma rotina com a amante também, né? A rotina por rotina, ele vai ficar com a esposa, que é a mulher que ele escolheu para constituir família, que ele tem bens em comum, né? Que ele tem amigos em comum, tem as famílias de todos os dois. Isso tem um peso muito grande. Eles têm toda uma vida juntos. Então, o casamento ele tem que ser muito, muito, muito ruim de verdade para que ele escolha outra mulher. Né? E as mulheres demoram para entender isso. Muitas vezes elas não entendem por carência, por necessidade, por amor a esse homem, né? Ou porque ele é gostoso, sei lá, porque ele é legal, ele desabafa comigo, né? Ele confia em mim, né? Só que ele tem uma família. E também tem aquela coisa de você construir a tua felicidade em cima de uma família que já é constituída. É complicado isso, né? Ninguém está livre do auto-engano, né? Ninguém está livre de se enganar para poder conviver com uma realidade que não é favorável, né? Que não é aquela que a gente gostaria de estar vivendo. Então a gente acaba se enganando para poder continuar naquilo que a gente não quer abrir mão, né? Que não consegue desapegar. E também porque a mulher pode ter uma referência ruim de amor, ela pode não ter uma referência legal, né, de amor, uma referência que vale a pena. Então, é preciso sempre que ela comece com o amor próprio. Ela precisa aprender a enxergar a realidade, a entender o que as atitudes mostram, porque a conversa tem que ser compatível com a ação. Né? O que a pessoa fala tem que ser coerente com o que ela faz. Não adianta falar que não vive sem você, mas não abrir mão da esposa, não abrir mão da família. Né? Você está sempre em último plano e sempre existem outras prioridades, sempre tem outras coisas para fazer que não te incluem. Né? Você fica com a sobra do tempo, com as possibilidades que ele tem para te ver, né? Sempre do jeito dele, no horário que ele pode, e sempre é muito menos do que você merece, menos do que você quer e menos do que você precisa. Então eu acho que cabe, né, uma reflexão bastante grande, né, com o que você está fazendo da sua vida. Caso essa situação seja sofrida para você, reflita se você precisa se acostumar com isso,
sendo que tem tantas pessoas disponíveis e legais, né? E geralmente, também um homem comprometido, ele só se separa se ele estiver assim no ápice da paixão, estiver muito apaixonada. E muitas vezes nem assim, porque se ele der um tempo, ele começa a pesar prós e contras e acaba voltando atrás. E tem os que se separam e ainda assim não ficam com a amante, porque ela representava, né, uma sensação de liberdade. E ao se separar, ele prefere viver experiências novas ou até ficar sozinho, ao invés de já entrar com outro casamento direto, imediatamente. Claro que também tem os que ficam com a amante se for realmente um sentimento verdadeiro, não é impossível, mas é mais difícil, né? É preciso aprender a entender o que se passa na realidade, diferenciar da fantasia que você cria de amor, né? E isso é muito importante. E olha, para parar de se enganar, é preciso mergulhar dentro de você mesma, conhecer os seus valores, entender os seus desejos e os seus ideais, né? E isso vai te ajudar a se proteger do auto-engano, né? A te colocar no rumo que você realmente quer para sua vida, né? Porque olha, gente, é muito fácil dividir a conta, dividir uma barra de chocolate, mas dividir um amor é muito difícil. Tá bom? Fica a reflexão, tá? Você já viveu uma situação assim? Como é que você lidou com tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá? Gente, grande beijo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? Compartilhar. Compartilha com aquela tua amiga que tá numa roubada, tá bom? Beijo, gente. Até o próximo vídeo.